pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui, Adriana da Ferreira WA, né? Então, eu acho que muitos aí já me conhecem. Claro, quem já está inscrito aí no meu canal. Mas milhares de outras pessoas aí no Brasil afora já vêm assistindo meus vídeos aí. Eu sei pela quantidade de visualizações que eu tenho recebido aí no meu canal. Nesse vídeo aqui, eu estou passando apenas para fazer algumas observações para vocês em relação à medida provisória 808, né? A medida provisória 808, para quem não sabe, ela fez algumas alterações em relação à lei da reforma trabalhista, que foi a lei 13467 de 2017, né? Que inclusive entrou em vigor dia 11 de novembro aí de 2017. O que ocorreu? Esta medida provisória, a 808, ela foi editada pelo presidente Michel Temer, porque quando da negociação deles lá, né, para fazer a reforma trabalhista, eles haviam combinado, digo eles, o presidente Michel Temer com o Senado, né, o Planalto com o Senado. Então eles haviam combinado que posterior à publicação da lei 13467, que eles iriam conversar novamente, o Temer publicaria esta medida provisória para fazer alguns ajustes aí no texto, né, no que foi efetivamente definido e publicado, né, convertido em lei. Só que o que acontece? Uma medida provisória, ela tem um prazo para que ela seja convertida, né? Ela não pode simplesmente ser editada e fica rodando. Não, ela tem um prazo para ser votada pelos legisladores, tem que ser cumprido. Se isso não ocorrer, o que acontece? Ela perde a sua validade total, né? A gente chama que ela caduca, né? E foi o que aconteceu com esta medida provisória aí. Então, o que aconteceu? Para você que de repente vai assistir esse meu vídeo pela primeira vez, agora quem já vem me acompanhando já está sabendo, né? Então, esta medida provisória, ela foi lá, alterou vários itens da lei 13467, da reforma trabalhista, e também foi diretamente lá no decreto da CLT, o 5452, e também fez alterações lá diretamente, né? E dentre estas alterações, tem coisas ali importantes, né? Tem itens importantes que foram alterados. Então, para vocês terem uma ideia, vou citar só alguns exemplos aqui, mas depois vocês dêem uma lida lá se quiser saber quais são todos os pontos aí, né, que de uma certa forma acabou perdendo a validade agora e retornando o que tinha determinado a própria lei 13467, né? Mas dentre esses itens, por exemplo, uma pessoa, uma grávida, né, uma lactante, ela não poderia trabalhar numa área de insalubridade. Então estava lá determinando isso, né? Aí veio a reforma, ou melhor, a lei 13467 estava autorizando. Aí veio a medida provisória e proibiu. Ela determinou algumas situações lá para dificultar um pouco essa situação, né? E aí, por sua vez, teve lá alguma diferenciazinha lá também em relação à contratação de intermitente, né? A contratação de empregados pelo regime lá de intermitente, que no caso lá, se o empregador, por exemplo, convocasse um empregado para trabalhar num determinado período ali, se o empregado não comparecesse, o empregado teria que pagar uma multa, né? Isso de acordo com a lei. O empregado teria que pagar uma multa para o empregador e vice-versa. Se o empregador convocasse o empregado e na hora que o empregado chegasse lá para trabalhar e de repente ele simplesmente falasse, não, não vou precisar mais, aí o empregador tinha que pagar também uma multa lá para o empregado. Então, ou seja, isso estava definido. Mas a medida provisória veio e fez um ajuste ali. E ela praticamente eliminou esta multa, nessa penalidade, nestas situações. Caiu a medida provisória agora, o que está acontecendo? Volta a multa de novo, volta o que está definido na lei. E por aí vai, tem vários outros pontos, né? Tem aquela situação lá que a lei 13467, ela, para vocês entenderem, ela permitiu que houvesse aí a possibilidade do empregado diretamente com seu empregador negociar para que ele pudesse trabalhar 12 horas direto e descansar 36 horas. Isso para qualquer atividade. Então, esta lei 13467, ela permitiu isso, inclusive nessa situação, né, contratação individual aí por escrito, ou no caso por convenção coletiva, acordo coletivo e tal. A MP veio e disse, não, pode sim ter essa negociação, mas através de convenção coletiva, acordo coletivo. Ela tirou essa possibilidade diretamente aí de empregado e empregador. Caiu o MP, o que acontece? Passa a valer a norma anterior.
Então, assim, a própria Lei 13.467, ela já permitia para algumas situações, no caso lá da saúde, né? Lá poderia, ela permitiu entre o empregado e o empregador ali, eles fazerem um acordo entre eles ali, né, individualmente e tal, para trabalhar 12 horas por 36 descansos. Mas, no geral, não poderia porque a MP tinha vetado isso, né? Mas agora não, volta a estaca zero, o que está lá na lei definido. E aí tem vários outros pontos, né? Nem dá para passar tudo aqui para vocês agora, que eu acho que não é o intuito. O intuito aqui é passar para vocês o que eu estou acompanhando em relação a esse assunto. Então, essa medida provisória, ela perdeu a sua validade na data de ontem, 23 de abril de 2018. Pelo que eu verifiquei, o presidente Michel Temer está se reunindo com os responsáveis, eles estão discutindo uma possibilidade aí, tentando arrumar um outro meio para que esses pontos alterados aí na Lei 13.467, para que elas continuem tendo a validade, né? Continue valendo. Então eles estão estudando a possibilidade de repente de editar um decreto. Só que para quem estuda na área, entende um pouco aí do assunto, sabe que ali, mediante decreto, o presidente ele não tem esse poder todo para fazer essas mudanças, deixar tudo isso valendo mediante um decreto. No caso de, por exemplo, ali, pelo que eles estão até divulgando, no caso do contrato de intermitente, aí, lá talvez ele pode ser via decreto, alguma situação assim. Mas o mais correto era, de repente, eles publicarem aí um projeto-lei e tal. Mas, no caso, os legisladores teriam que aprovar. Então hoje, devido a ser um ano de eleição, eles não estão querendo arrumar muita confusão. Então o que eu estou vendo aí, que eu acredito que é o que vai acontecer, a gente não sabe, é surpresas toda hora, né, nesse nosso meio aí. Então, pelo que estão falando, provavelmente talvez eles vão deixar rolar do jeito que está, prevalecendo mesmo a lei apenas, a 13.467, e esquecendo essa medida provisória que ela tinha alterado. E eles acreditam que daqui uns 2 anos eles voltariam mais ou menos a rediscutir esse assunto para ajustar aí. Consequentemente, com esta reforma trabalhista e esta medida provisória 808, com as alterações que ela fez em cima da lei 13.467, de uma certa forma eles tinham diminuído um pouco aí o processo, né, os processos, tinha diminuído um pouco o trabalho lá do judiciário relacionado a esta esfera trabalhista. Mas com isso, caindo agora a medida provisória, pelo que eles estão falando, vai novamente começar a inchar aí o poder judiciário, porque vai começar a cair vários questionamentos agora, né? Eles vão falar, e agora, como que nós vamos agir? Isso principalmente o empregado e o empregador, né? Em relação àqueles temas que tinham alterado. Então, assim, vamos ter que aguardar agora, vamos acompanhando, mas de qualquer forma, pela lei, o que vale a partir de hoje, agora, é o que está definido na Lei 13.467. Até que venha, que saia algumas decisões agora lá depois do judiciário, ou se eles vão conseguir reverter alguma coisa lá em Brasília, mas enquanto isso, então, não tem mais validade esta medida provisória. É isso que eu estou falando para vocês, tá bom? Eu vou pedir encarecidamente aqui para que vocês, por gentileza, compartilhem esse meu vídeo aí, se inscreva no meu canal quem não estiver inscrito e vamos ajudar a divulgar as informações para essas pessoas aí do nosso país, né? Então, assim, como eu até já estou divulgando alguns vídeos aí para vocês referente a esta reforma trabalhista, eu estou até um pouco devagar em relação a ir liberando, e foi até bom por um lado, né? Porque agora eu mesma vou ter que voltar depois e regravar alguns itens que eu já publiquei, fazendo lá o comunicado, né, a ligação da alteração da lei 13.467 com esta medida provisória. Eu já vou ter que ir lá fazer modificações, porque agora já não vai ter mais validade. Então a gente precisa informar as pessoas, e pelo amor de Deus, não cabe a mim julgar aqui se foi bom, se foi ruim essa lei, dessa reforma trabalhista, porque foram eles que fizeram. Eu apenas estou transmitindo aqui para vocês, todos aí, tentar ajudar o pessoal desse meu Brasil afora. Tá bom? Um grande abraço aí. Não perca os próximos vídeos que eu vou publicar também daqui a pouco em relação ao parcelamento aí do Simples Nacional. O senhor contribuinte do Simples Nacional, está bem complexo também esse parcelamento, viu? Não é tão simplesinho do jeito que a gente estava achando não, mas assista os próximos vídeos aí. Grande abraço.